Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja, qual é o seu horário. Estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso curso no módulo de astronomia chamado Construindo Foguetes, ok? Queria começar parabenizando a todos vocês, colegas, professores, tutores, que têm a coragem, que têm a determinação e que estão obstinados a realmente participar de um projeto bastante intenso, que prevê atividades variadas ao longo do decorrer aí das 16 aulas e que tem como os principais objetivos despertar a atenção dos jovens estudantes para a exploração espacial, para esse novo contexto da exploração espacial, dar a eles cultura a respeito do que aconteceu durante o século XX, do desenvolvimento da exploração espacial, histórico, como está hoje, o futuro, e no final também trabalhar com questões práticas em que vamos construir um protótipo de um foguete impulsionado a água e ar e vamos fazer o lançamento desse foguete, ok? E alguns experimentos ao longo disso. Então o projeto é bastante longo, ele é bastante variado, ele prevê muitas atividades diversificadas em que os alunos vão poder construir uma série de produtos, vamos chamar assim, né? De uma maneira mais geral, de jogos a o foguete, o protótipo que será lançado, ok? Eu me apresentar, meu nome é professor Júlio, sou formado em Geografia e trabalho na área de ensino de astronomia também, que foi uma coisa que sempre eu gostei muito, trabalhei no meu mestrado no ensino de astronomia, e todas as atividades que a gente vai propor aqui, de uma forma ou de outra, eu já realizei essas atividades, né? Não vou dizer que nessa sequência, exatamente nessa ordem, com esse objetivo, mas todas as atividades aqui eu já fiz em algum momento de forma isolada, ou de uma sequência diferente com alunos. E realmente eu posso falar para vocês que o que eu estou propondo é alguma coisa que pode ser bastante interessante, bastante produtiva, que pode dar significado a alguns conteúdos que a gente estuda dentro de sala de aula, que pode dar significado também à questão de você buscar o conhecimento, desenvolver o conhecimento, trabalhar a partir de projetos, pressupor problemas e resolver, solucionar esses problemas, discutir, debater. O projeto todo prevê que seja trabalhado em grupo, né? que sejam formadas equipes, afinal são atividades que demandam às vezes distribuição de tarefas e que também que você faça a coleta de materiais, e tudo isso acaba sendo interessante trabalhar em equipe, fortalecendo essa proposta de trabalho em equipe, né? O professor não precisa assim ser um conhecedor de matemática, física, astronomia ou coisa parecida, porque na verdade a gente dá um nível médio, né? Principalmente quando a gente trata dos conteúdos, porque aqui a gente vai trabalhar com história, a gente vai trabalhar com física, a gente vai trabalhar com geografia, a gente vai trabalhar com diversos fatores culturais, artes também vai entrar bastante. Então ele procura ser um curso bastante abrangente nesse sentido de dar uma visão cultural ampla e científica para o aluno. E quando a gente vai explorar os conteúdos mais especificamente, eles acontecem sempre de forma prática, né? Então aí o professor pode, dentro da sua potencialidade ou do seu papel dentro da escola, aprofundar determinadas áreas que ele achar melhor. Mas o curso em si, o importante é que o professor esteja assim, sempre bastante previamente preparado para as aulas, né? Eu costumo dizer que 1h30 cada aula em 16 aulas, a gente tem tempo aqui para uma equipe formada, por exemplo, uma turma formada com os alunos com uma desenvoltura boa, eles vão conseguir fazer o que é proposto em 1h30. Então não dá para ficar perdendo muito tempo, as coisas têm que ser muito objetivas, tem que baixar a cabeça. Na verdade, se a escola achar melhor desmembrar ou mudar, que essa escola tem toda a liberdade para trabalhar da forma que quiser com o curso, mas eu, por exemplo, imagino que seria mais interessante você trabalhar pelo menos com um intervalo de um dia entre as aulas, não aulas todo um dia, tipo na segunda, na terça, na quarta. Se tiver na segunda, pular a terça, para que o aluno possa ir atrás das atividades propostas no to-do, que é para ele sempre vai ter uma pesquisa, ele vai ter que ter uma produção, são poucas atividades que ele consegue responder simplesmente ali sentado no computador, né? Então é importante que ele tenha esse tempo para poder buscar isso, ok? Eu vou ter que atender o telefone, eu já volto. Olá, bem, estamos de volta. Eu acho que há muito a se falar, se eu começar a divagar aqui sobre características pontuais do curso, que prevê tantas atividades assim, eu vou acabar ficando divagando. Eu acho que é importante a gente ter claro dois objetivos que são primordiais no curso. Assim. Em primeiro lugar,
dar a esses alunos assim uma visão boa a respeito da exploração espacial, ou seja, transformar eles em alunos que conheçam e entendam como foi o histórico e como ela está se processando no momento e quais são as perspectivas de futuro, né? Então esse que é o objetivo desse curso. Eu particularmente acho que o desenvolvimento da indústria aeroespacial vai abrir portas de trabalho para jovens que estiverem interessados em seguir essa linha. Então de repente, quem sabe a gente pode pegar algum aluno nosso e mostrar para ele que esse é um caminho que ele pode seguir, que é viável, não é nada de outro mundo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o curso em si, né? Eu estou aqui com um resumo que eu fiz para que a gente possa discutir em cima dele. Então, ele está dividido em partes, né? A gente tem 6 partes no curso, ok? Não é uma divisão assim muito clássica, muito clara, né? Na verdade, ele procura só tentar dar uma organizada para que a gente possa entender o que cada parte dessa significa. Então, a primeira parte, especificamente, vai trabalhar com o histórico da exploração espacial, ou seja, se o curso pretende que ele tenha uma visão, a gente vai falar como é que ela foi até aqui, e aí ele vai formar essa ideia dele do que foi até aqui. Muito provavelmente um aluno, às vezes, que procura um curso como esse, ele já, né, na verdade é um curso voltado meio para os nerds, né, para os nossos nerdzinhos que a gente ama e adora. Eu particularmente gosto muito deles, porque eles dão ótimos resultados e produzem coisas maravilhosas. Então muitos deles já vão chegar ali com conhecimento, já sabe quem foi Neil Armstrong, por exemplo, já é importante que saiba quem foi Yuri Gagarin, o que é uma Apollo, uma Voyager, coisas que estão acontecendo agora mesmo, capaz que os alunos já tenham uma noção disso, porque eles procuram o curso deles, já têm interesse sobre isso. Mas de qualquer maneira é importante discutir, né? Usar esse rico material que foi desenvolvido ao longo da Guerra Fria, com a corrida espacial, né? Eu acho que aquilo é bem interessante. Então a gente começa a discutir essa primeira aula, para nos questionar por que a gente vai ao espaço, né? E aí eu acho que abre ali momento para o professor buscar os conhecimentos prévios do aluno, ver o que eles já têm, o que eles já trazem de bagagem sobre a conquista espacial e seu desenvolvimento. Tem um discurso do Kennedy, a gente vai contextualizar para eles entenderem que não foi uma coisa assim do tipo, vamos lá, é interessante, mas havia um contexto, e eu acho que é interessante pegar nesse momento, extrapolar também e ligar isso a outras características da história. Claro que a conquista espacial, do meu ponto de vista, e de quem tem interesse, ela é um dos maiores passos da humanidade, né? Eu acho que no futuro uma das coisas que vai ficar, por exemplo, vai se comemorar o voo do Yuri Gagarin, e tem muita coisa que a gente comemora que com o tempo não vai se comemorar mais. Então, são coisas que vão ficar para a história da humanidade. Então é importante que os alunos tenham essa bagagem. Então a gente vai ver como é que essa exploração espacial pode influenciar no dia a dia dele. Tem muita coisa lá, a gente vai fazer uma pesquisa, já tem alguns sites indicados, as pessoas vão pesquisar, vão ver lá que evento o óculos, o tênis, algum tipo de tecido, tal do travesseiro da NASA, algumas coisas mais curiosas, mais pitorescas, para desenvolver o senso crítico. Tudo vai depender do nível de profundidade que os alunos vão desenvolver. Seria bem interessante, por exemplo, que pudesse fazer uma ponte com o inglês, porque muitas das informações mais relevantes a respeito da conquista espacial e da exploração espacial estão em língua inglesa, né? Não vou dizer que a gente não tem um material bom em língua portuguesa, mas obviamente se conseguisse uma ponte ou trazer algum aluno que conseguisse traduzir ou coisa parecida, pode ser alguma coisa a mais a ser acrescentada, de forma a relacionar mais as disciplinas e as áreas do conhecimento, né? Bom, daí depois a gente vai fazer um pulo, e aí sempre abrindo a questão do to-do, que é uma atividade bastante importante, que vai fazer uma ponte, vai trazer um link, né, com a aula seguinte, e preparar o aluno para a aula seguinte, para que ele não chegue tão cru. Mais ou menos, a gente pode muitas vezes usar o to-do naquela metodologia da sala de aula invertida, em que o aluno vai pensar sobre alguma coisa, e aí depois a gente vai discutir dentro de sala de aula, e ele vai produzir alguma coisa, né? Então é importante estar sempre atento ao to-do. E esse primeiro to-do já prevê aí uma produção de uma pesquisa, né? Vamos pesquisar, os alunos já ter um questionário próprio lá. E aí, como esse ano de 2019, né, esse curso vai ser reeditado, mas em especial esse ano de 2019, nós temos a comemoração de 50 anos de conquista da Lua, então muita gente que viveu essa conquista da Lua esse ano vai estar envolto nesse processo. Então as perguntas que vão fazer ali, quais são os passos, o que da conquista espacial lhe marcou, para que a pessoa responda a respeito disso.
E aí os alunos vão levar esses questionários para a sala de aula e vai ser feita uma totalização de dados, e aí nós vamos ver realmente se as pessoas que viveram, né, a segunda metade do século XX tiveram influência direta do espaço ou não a partir desse questionário. Eu acho que é uma atividade bem interessante. Lembrando que nessa primeira aula também é muito importante já definir as turmas, né, separar os alunos em turma. Tem uma dinâmica que está colocada lá no curso que também visa com que o professor resgate os conhecimentos prévios dos alunos, que ele pode utilizar, que é um quiz. Então, uma bateria de perguntas, ele pode lançar a pergunta, então o aluno que responder, que souber a resposta, ele vai para determinada equipe, ou ele escolhe a equipe. Há uma explicação toda de como usar essa dinâmica, as perguntas, para fazer a montagem das equipes, principalmente se for uma sala multissérie, onde tem alunos de turmas diferentes, então às vezes eles têm uma certa dificuldade para se encaixar e montar as equipes. Então isso aí pode ser uma atividade bem interessante para quebrar o gelo nessa primeira aula e já montar as equipes. Olha só, vamos então partir daí para a segunda aula, que daí a gente vem aquela relação da cultura, foi muito grande, para mim foi interessante, e para muitas pessoas que eu conheço também, isso foi uma coisa muito marcante. Então a gente colocou aqui a questão da influência cultural. Onde que está a influência cultural? Ora, estava se viajando para o espaço, então o cinema, a música, as séries de televisão, os quadrinhos, comics, quer dizer, tudo isso estava sendo influenciado pela pesquisa espacial. Escritores como Orson Welles, Isaac Asimov, H.G. Wells, um monte deles escreviam sobre ficção, né, traziam ficção ou então exploravam a ficção. Então a ficção começou a fazer parte da vida das pessoas. ET, veio culminar com ET, agora a gente está chegando no início desse século, ainda continua essa questão da influência da ficção científica pelo que está acontecendo lá na pesquisa espacial, por causa da exploração de Marte. Então, o que a gente pretende nessa segunda aula? É pegar toda essa riqueza cultural. Quem não conhece o Spock, quem não sabe quem foi o Capitão Kirk, né? São muitos personagens lendários que marcaram a vida de muita gente, então é importante que os alunos vão resgatar essa cultura toda e com esse material riquíssimo desenvolvam um jogo de estratégia, de habilidade, jogo de computador, jogo de tabuleiro, um jogo que explore esse universo, né? Não que o jogo efetivamente vá levar o aluno a aprender sobre aquilo, que seja de perguntas, não, um jogo que explore esse universo, porque é um universo bastante rico, é um universo interessante, e eu acho que é um jeito legal dos alunos aprenderem, ou conhecerem, ou fixarem melhores conhecimentos sobre essa época da cultura, que foi muito influenciada pela cultura espacial, na produção desse jogo. Então a gente indica uma bibliografia da internet, a gente tem um vídeo lá que também mostra fala um pouco dos nomes aí dos caras que tiveram relação com essa questão da pesquisa espacial, e sugere que os alunos façam esse jogo. Na próxima aula, então, esse jogo tá um esquenta, eu acho que os alunos vão em 2 aulas para produzir um jogo, e na outra aula especificamente eles vão concluir o jogo, né? Então o to-do para a próxima aula, da aula 2 para a aula 3, é que eles levem os materiais que faltam. Então a questão dos materiais, pessoal, acho que até é importante abrir um parênteses aqui e comentar que o curso ele ocupa muitos materiais, né? E como a sequência é sempre naquela de você que os alunos estão pensando sobre, depois na próxima aula montando, por isso que a dinâmica às vezes de uma aula de um dia para o outro fica complicado, porque às vezes o aluno tem que reunir o material, ou o professor também pode já disponibilizar, que nem material de papelaria, tudo isso que se precisa para construir jogos ou para construir qualquer tipo de atividade mais manual que está disponível na escola, sucata, coisa assim, isso vai ser muito importante. Muito do nosso material que a gente vai usar vai ser sucata, lá principalmente na hora do foguete, e eu acho que isso é um incentivo legal que a gente pode reutilizar umas coisas interessantes. Mas com relação ao material, sempre o professor tem que estar bastante atento e estar se antecipando as aulas e já pensando o que pode faltar, o que pode ser utilizado. A aula deixa mais ou menos claro isso, mas tem que discutir talvez com os alunos um pouco antes, porque às vezes eles vão ter uma ideia, eles vão querer fazer um jogo lá que vai precisar de sei lá, de um peão ou de uma corda diferente ou coisa parecida. Então aí eles têm que ver isso com antecedência, né, para que a escola possa providenciar, ou então os alunos providenciam aí como ficar definido. Não é nada, nenhum material caro, nem se pede nenhum material difícil de encontrar, é tudo muito tranquilo, tudo muito fácil de se encontrar, tá? Só que é importante ter, porque como a gente está propondo experiências, trabalhos criativos e construtivos, e físicos mesmo, concretos, então é importante ter material para que a gente possa fazer isso, ok?
Bom, então como eu disse, na aula 3 a gente finaliza e testa o game, então eles vão jogar, vão trocar o jogo um com o outro. É interessante poder fazer um acabamento, uma caixa. Eu lembro até hoje, quando eu tinha um clube de astronomia, uma das atividades que eu fazia sempre era essa do jogo. Então produzia um jogo, eles estudavam e depois faziam um jogo. Então depois de alguns anos de clube eu tinha uns 4, 5 jogos guardados que os alunos fizeram dentro de uma caixa, então sempre servia de modelo para o outro, aquilo acabava ficando uma tradição. Então é uma ideia interessante, né? E hoje com tanto jogo de videogame às vezes um jogo de tabuleiro, uma coisa assim, é interessante que os alunos criem também, né? Bom, aí a gente vai, antes da aula 4, tudo, né? Então a gente vai, quando a gente vai para a aula 4, a gente pula de parte, então vai para a parte 2, que é a atualidade e futuro da exploração espacial. Então a gente deixa um pouco passado, acho que a gente já fez uma retrospectiva boa, os alunos já entendem, sabem quem é quem, por que começou, de que forma começou, já discutiu a questão de Guerra Fria, tudo isso com ele, então a gente vai falar agora o que está acontecendo hoje. Eu acho que entre as coisas mais importantes que está acontecendo no espaço hoje, e está acontecendo efetivamente, porque vamos concordar que a pesquisa de Marte é um sonho, né, que pode acontecer ou não, quer dizer, pode ou não acontecer em curto prazo, que ela vai acontecer, eu acredito que sim, mas não a curto prazo. Mas a ISS, a Estação Internacional Espacial, né, ela é uma realidade, desde 2000 ela começou a ser construída já no século passado, 1999, começou a ser construída, em 2000 ela passa a ser habitada permanentemente, primeiro por um tripulante, depois mais, hoje ela chega a ter 3, 4, até 6 tripulantes, um laboratório de pesquisa, uma das maiores obras de engenharia que o ser humano já criou, né? Modular, montou lá em cima, então eu acho que muito poucas pessoas sabem sobre a ISS. Então a gente manda um vídeo, os alunos vão observar esse vídeo. O vídeo é muito interessante porque fala como é que é a vida lá, mostra como é que as pessoas vivem, não do ponto de vista da curiosidade, né? Até leva um pouco para esse lado, questão de banheiro e tudo mais, mas para o aluno perceber que tem pessoas vivendo no espaço permanentemente realizando pesquisas lá, né? Daí a ideia é que eles propõem uma pesquisa, porque a ISS tem que ser entendida como um laboratório de pesquisa no espaço. Tem pesquisas que só podem ser realizadas na ISS por causa das características de microgravidade lá encontradas. Acho que estou falando rápido demais, né? Bom, o fato é que os alunos têm que estudar sobre a ISS, mais do que o vídeo, procurar mais informações aí, que eu digo mais uma vez que de repente uma ponte com o inglês seria interessante, mas se não tiver, a gente já sugeriu lá algum material interessante que pode ajudar. E aí depois eles vão propor uma pesquisa. Eles vão propor um experimento, inclusive existem concursos e experimentos brasileiros que já foram lançados para serem realizados a bordo da ISS, desculpe. Então é importante, de repente, até procurar. Eu não vou propor aqui, eu acho que não é o objetivo da gente começar a querer expandir para fora, senão a gente tem que ter um limite. Mas se o professor pesquisar, e até acho que há alguma dica lá dentro do material, pode encontrar uma forma de participar do concurso promovido pela NASA e mandar lá uma ideia de experimento, por mais simples que seja, não é isso que está importando, o que importa é a criatividade do experimento que possa ser realizado em microgravidade. Então os alunos vão pensar nisso. Uma coisa simples, né? Porque é uma aula só, não há tempo. Acho que só pegar essa parte do curso já dava umas 3 aulas, 4 aulas. Só que a ideia não é assim você aprofundar nada, é fazer várias coisas que o aluno, porque os alunos que participam do curso entendam a diversidade de atuações, a diversidade de coisas que existem relacionadas quando o tema é exploração e pesquisa espacial. Então, realmente, podemos até ser acusados de, é superficial. É superficial na medida em que o professor é que vai ter essa possibilidade de aprofundar. Ele é superficial, mas ele prevê uma série de trabalhos, uma série de visões, e principalmente de construção, ok? Bom, aí vamos lá, faz lá, ISS na aula 4, depois vamos pular para a aula 5. Então a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? A pesquisa espacial, geralmente a exploração espacial se manteve por instituições governamentais, e agora no início do século para cá, veio os caras da Amazon, veio os caras de diversas empresas ou grandes corporações do mundo, e estão lá lançando seus foguetes, inventando moda, fazendo foguetes recuperáveis, coisa muito interessante, quer dizer, qualquer um pode participar. Nova Zelândia, esses dias uma empresa da Nova Zelândia lançou uma estrela artificial, até tentei acompanhar ela, não consegui. Uma outra empresa de um outro lugar também lançou, e então é interessante que hoje há uma abertura maior, quer dizer, os chineses estão colocando coisa lá na Lua, cada vez abre mais possibilidade para que de repente um aluno faça uma empresa que preste serviços para
para exploração espacial, por exemplo, eu faço o parafuso. O Brasil mesmo, interessante lembrar, participava do projeto da ISS no começo, Estação Espacial, e aí está fora porque pediram para ele fazer apenas uma parte desse negócio. Então, se nós tivéssemos dentro do Brasil uma empresa que fizesse lá uma peça da ISS, o Brasil estaria dentro, teria vários direitos e tal. Então, eles precisam de pessoas, de empresas, de firmas que vendam o produto deles, que desenvolvam as coisas. Então, a ideia é que os alunos pensem em algum produto ligado à exploração espacial. Turismo, vamos de cara já pensar no mais básico, né? Eu não gosto muito nem de dar para os alunos uma ideia ou de dar um exemplo, porque eles acabam se fixando naquela linha, né? Mas o turista, eu vou abrir uma empresa de turismo espacial e vou levar as pessoas para passear na ISS ou num outro modo que eu vou colocar lá, uma empresa. Eles podem fazer o nome da empresa, a divulgação, aí tem uma série de atividades lá, uma ficha que eles têm que preencher para eles montarem uma empresa, né, um empreendimento que vai trabalhar na linha da aeroespacial. Diferente, vai mudando ao longo dos trabalhos, né? Bom, aí nós vamos terminar essa parte aí do hoje em dia, né? A gente falou da ISS, que está acontecendo, dos empreendimentos, das empresas privadas, e também vamos falar agora da conquista de Marte, né? Então vai falar um pouquinho sobre Marte, como é que vai ser a conquista de Marte, e aí a gente vai também discutir com os alunos se eles teriam vontade de participar. Tem um vídeo que é da TV Cultura, um vídeo interessante, né? Ele, apesar de ser um vídeo um pouco antigo, mas não desmerece nada, não há tanto avanço nesse momento a respeito das dificuldades de se viajar para Marte, de tempo, de demora e de perigos que estão envolvidos com tudo isso e tal. Então é bom que os alunos pensem a respeito disso, né? E aí também participem tendo ideias do que pode ajudar essas pessoas que vão viver em Marte, de que forma assim o que pode amenizar essa viagem, que possa tornar isso mais humano, mais suportável ao ser humano, como é que isso vai se dar no futuro, que discuta um pouco desse problema, que também é um problema que a gente vai enfrentar nos próximos tempos. Eu acredito que se o mundo não tiver nenhuma grande reviravolta do ponto de vista econômico ou mesmo político, isso a gente deve aí até nos próximos 15 anos, eu acho que a gente vai estar chegando em Marte. Eu acredito que na Lua a gente deve estar chegando bastante próximo, né? E receber amostras de Marte, ou seja, mandar alguma coisa que vá até Marte, colete amostras e venha, também vai estar aí nos próximas décadas. Então é importante que os alunos estejam ligados nisso, ok? Vamos lá, daí a gente muda para a parte 3, a gente vai falar um pouquinho daí sobre exatamente a física, né? Vamos falar um pouquinho de conteúdo, trazer a chance para a gente relacionar, mas não é nada, né? Pode usar cálculos, o professor está afim de fazer medida, de mensurar, de transformar isso em números, tranquilo, eu acho que é importante fazer isso também, mas a ideia não é essa, né? A ideia é dar uma visão mais geral também, mas do ponto de vista experimental das leis da física envolvidas no lançamento, tá? Então eu chamo essa parte da física do lançamento, e a aula 7, já começa tudo da aula 6 falando para que o aluno estude lá um pouco sobre a terceira lei de Newton e de que forma ela tem a ver com o lançamento de um foguete. Então, de que forma a terceira lei de Newton está relacionada ao lançamento de um foguete ao espaço. Obviamente que ela tem uma relação direta, então com um pouco de pesquisa os alunos já vão perceber isso e vão se preparar para poder vir discutir isso na próxima aula a partir de um experimento, né? Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um experimento simples, a gente vai achar uma fonte de ação e vai medir a reação. Eu acho que bem interessante o balão inflável, o teleférico. Eu acho que só ali por equipe dá para montar uma competição bem interessante, fazer com que cada aluno faça o seu teleférico, né, escolha adequadamente, né, o cabo desse teleférico, que o processo de união do balão de borracha com o cabo seja feito de forma de diminuir o atrito, que seja centralizado. Tem uma série de questões, não precisa ir muito longe, não precisa inventar uma pólvora, nada, só uma coisa simples como aquela, os alunos vão ter que resolver uma série de problemas para que consigam tirar daquele sistema o melhor desempenho da ação e reação. Quando o balão fizer a sua ação, jogar o ar para trás, a reação contrária vai empurrar ele, mas vai ter outras coisas envolvidas, como o atrito, por exemplo. E aí o professor pode viajar, pode aumentar, pode diminuir, pode pegar. Eu fico pensando, por exemplo, eu nunca fiz, mas já tive vontade de fazer. Eu fiz com balãozinho pequeno, fiz aqui, fiz com os alunos alguns experimentos desses. Fazia também com barquinho. Tinha um barquinho que você colocava o balão, ele já vinha com uma presilhinha. Não tenho mais esse barquinho, que ele era de plástico, colocava na água, ele ia pá, quer dizer, o ar do balão, ação e reação também. Tinha carrinho que você colocava com o balão. Então o balão sempre foi um material didático muito interessante nesse sentido de ação e reação. Mas eu fico pensando, de repente, pegar um balão daqueles de festa mesmo, gigante, aqueles de encher com doce e tudo, e fazer um teleférico mesmo com um balão daquele, com um cabo dentro
tensionar o cabo, fazer o processo de união e ver quanto ele vai conseguir viajar, quantos metros e qual é a velocidade. Você pode calcular daí a velocidade, coisas mais tranquilas, né? Ele viajou quanto em quanto tempo, qual é a velocidade que ele desempenhou, qual que foi mais rápido. Então eu acho que esse trabalho do teleférico já pode criar um clima ali de competição, em que os alunos têm que buscar melhorar, né, os processos físicos que estão ligados ali com a produção do seu experimento, ok? Bom, aí a gente vai para a aerodinâmica, outro fator super importante, né, quando a gente fala de lançamento de foguetes ou de objetos que se deslocam a velocidades elevadas no meio gasoso. Eu acho que também pode dar essa visão para o aluno. O ar realmente ele é um fator muito importante que tem que ser considerado no lançamento. E aí a gente trabalha a questão dos aviões de papel. Então, uma competição de avião de papel, foi dado vários formatos, o professor pode definir categorias, né? A gente dá ali algumas dicas gerais, mas voo mais demorado, voo com maior tempo, voo mais distante, voo mais rápido, o modelo, cada equipe pode realmente desenvolver modelos diferentes, pode fazer um esquema que possa ser registrado as imagens, filmar para ver qual foi mais longe, definir linha, fazer no ginásio, tempo de voo. Existem experimentos com aviões de papel na internet que são maravilhosos, o professor pode aprofundar, fazer vários, quer dizer, é uma forma de você estar se distraindo os alunos, que eles estão vendo o significado, quer dizer, como é que a aerodinâmica, né, vai proporcionar menos arrasto, vai proporcionar maior apoio do ar, com que o ar passe, de que forma, nas asas. Não é exatamente o que acontece com o foguete como a gente tem ele no lançamento vertical, mas mesmo assim, se você imaginar uma ponta de foguete plana e chata como uma mesa, obviamente que ele vai ter mais sustentação de arrasto aerodinâmico, arrasto do ar. Então os alunos podem perceber nessas atividades aí um pouco nessa parte do trabalho, a questão da física ligada à ação e reação, e a questão do ar, né, do arrasto aerodinâmico e da importância aerodinâmica para esses foguetes, ok? Bom, e aí? Aí depois disso a gente vai pro projeto e construção, né? Então o projeto quarta parte, a gente efetivamente vai fazer o que o projeto propõe, que é a construção do foguete e lançamento do foguete. Em primeiro lugar, eu queria dizer que existem diversas experiências, não fui eu que inventei isso, eu adaptei. Na verdade, o que eu estou propondo para vocês é um caminho mais curto e mais simples, né? E ao mesmo tempo dando para o aluno condição de que ele pode dizer assim, não, mas pô, a gente pode de repente instalar uma câmera filmadora nesse foguete para... pode fazer o que quiser, mas na verdade tudo isso vai depender de tempo, de estudo, de peso. Então primeiro eu vou fazer um simples, com base de lançamento simples, com características simples, cada um vai construir um bastante simples, e aí eu vou entender como é que ele funciona. E aí sim eu posso posso falar, não, agora vamos lançar ele inclinado, vamos lançar ele para frente, para trás. Então o projeto, ele prevê esse caminho, dando sempre ao aluno a possibilidade de pensar sobre, mas como eu vou fazer uma base de lançamento, como eu vou comprimir, mas no final a ideia já está dada ali, não é para o professor se afastar muito daquilo inicialmente, né? Chama-se muito a atenção da segurança, Olha, eu lanço foguete movido a água e ar com os meus alunos, depois vou pôr uns vídeos aí até para o professor poder ver como é que isso acontece, há muito tempo e nunca, com meus sobrinhos, na minha casa, em diversos lugares, e nunca aconteceu absolutamente nada. Obviamente que se um foguete daquele, na hora que for ser lançado, ele virar para o lado e acertar o rosto de uma criança numa distância curta, isso pode ser um problema. Claro que um foguete daquele subindo aí às vezes 30 metros, 35 metros, voltando numa velocidade muito alta e pegar em cima de um automóvel, pode ser um prejuízo. Então tem que se tomar alguns cuidados, né? Alguns cuidados, mas nada tão sério. E esses cuidados até é interessante, a gente pode dar um caráter protocolar, né? Do tipo, não deixe ninguém passar, está isolado da área, né? Porque acho que é uma coisa que às vezes falta um pouco no nosso país, essa questão de segurança, um caráter mais protocolar, passo 1, passo 2, isso é importante, né? A gente tem visto aí o que tem acontecido bastante, então talvez ache legal a gente usar isso. Lançamento de foguete é com água, é com ar? Mas não interessa, a gente está fazendo de conta que a gente está lançando um mega foguete, e os alunos não sabem o resultado. Né? Quer dizer, algum pode ter visto, porque não é uma coisa assim tão difícil, mas os alunos não sabem o resultado. Muitas vezes eles estão menosprezando aquilo, dizendo, esse foguetinho vai subir minha altura um pouquinho mais, e a hora que eles virem aquele foguete
sumir, se fizer um foguete azul, ele realmente praticamente se confundir com o azul do céu lá em cima, eles vão perceber que há potencialidade nesse hobby, nessa brincadeira, que dá para se desenvolver, que pode fazer coisas a mais, que pode crescer, que pode evoluir, que pode fazer uma série de coisas. Eu já tive muitas oportunidades de uma feira de ciências, ou encontro onde tinha paz, de lançar o foguete e depois vir paz, chegar pra mim e falar, mas deixa eu ver como é que vai, e depois ficar sabendo que fez, e fez com o vizinho, e fez com não sei quem, já fez um gigante, já mudou não sei o que, sabe? E aí vem uma engenharia básica a partir daquilo. Eu acho que essa que é a ideia do nosso projeto mesmo. Vamos continuar então. Então aí na prancheta, né? Eles já no tudo eles já vão estar pensando nos materiais. Garrafa PET. Garrafa PET é o nosso material principal. Peço que tome um pouquinho cuidado com essa garrafa PET, que ela seja uma garrafa gasificada, que ela não esteja danificada, furada. No processo de uma delas ali, que é a câmara de compressão, vai ter uma pressão ali dentro, mas não vai ser nada tão descomunal assim que vá fazer algum mal a ninguém, mas mais para que funcione o foguete. Eu já tive, já aconteceu comigo, né, algumas coisas práticas das alunas, não sei como, conseguiram, um grupinho de meninas, 4 meninas, estavam mandando super bem, e aí acabava, o foguete estava lindo, pintadinho e tal, não sei o que elas fizeram, que meteram uma cola, alguma coisa muito forte, e furou o foguete. Aí chegou lá na hora, o foguete tava vendo delas, não voou, e tava todo mundo lá, a cidade inteira pra ver o foguete deles aqui no distrito perto aqui, e o foguetinho delas não voou, então isso foi chato. Então tem que tomar muito cuidado, ver se ele sempre mantém a pressão, até se possível testar, né, antes do lançamento, aí no checklist enorme que tem, sempre tentando ser protocolar, vamos tentar ser protocolar, ok? Então o objetivo na prancheta será apresentado o projeto básico, vai ter um projeto lá que eu já falei, que é aquele, se vocês seguirem certinho, não tem erro, a base de lançamento segura, tudo seguro, antes de começar, né, de repente pensar em fazer um clube e os alunos se reunirem e esse curso continuar mais 5 aulas melhorando o foguete a partir do que vocês fizeram aqui, sem ter que seguir mais as minhas recomendações ou o que eu propus aqui para vocês, tá certo? Eu também queria dizer, fazendo um parênteses aqui no meio, que eu vou estar à disposição em e-mail e alguma sala de chat, talvez até em WhatsApp, só que no WhatsApp eu tenho dificuldade, porque às vezes eu posso mandar um link, alguma coisa assim, então o WhatsApp para mim é difícil para que eu possa mandar uma figura, alguma coisa que possa ajudar o professor. Eu prefiro mais na frente do computador, onde eu tenho todos os recursos possíveis e que eu posso conversar com vocês e mandar material, e eu vou estar bastante à disposição para ajudar vocês nesse processo, tá? Eu vou reforçar isso no final. Tudo daí da aula 9 é reunir o restante do material necessário para a confecção do foguete, então eles vêm montando o foguetinho, vêm acertando, fazendo as partes, primeiro recorta, aí vai fazendo cada uma das partes, as aletas, depois monta, aí faz uma avaliação, né? Na aula 10 eles vão montar o foguete e na aula 11 montagem de pinturas. Veja que eu deixei aí praticamente 9, 10 e 11 para montar o foguete. E praticamente 12, né? Vamos pensar aqui, mesmo 3 aulas para montar o foguete, mas 3 aulas é mais do que o suficiente, então o professor pode de repente procurar dar uma adiantada em alguma situação, porque na verdade é difícil você mensurar a velocidade das turmas. Eu já tive turmas que montaram esse foguete muito rápido, uma turma de 5º ano, de um ano, eles montaram super rápido, no outro ano, no mesmo tempo, não deu tempo, então isso era na mesma escola. Não há como, então eu prefiro dar um tempo um pouco maior, porque o foguete realmente é importante, que ele fique pronto, que eles tenham tempo, como eles estão pegando esse ritmo de trabalho, deixando um tempo maior, e eu acredito que em 2 horas e meia seja suficiente para isso, né? O que pode faltar no final, mas cada turma tem seu ritmo, e com certeza o professor tutor consegue ver isso bem interessante. Parte 5 daí é o planejamento do lançamento, desculpe. Basicamente, a aula 12, então, nós vamos falar sobre o local de lançamento, é toda uma discussão sobre esse local, como é que esse local deve ter, as questões de segurança envolvidas nesse local e tudo, né, para não cair em cima de um carro ou cair num telhado. Eu já, uma vez na feira de ciências, uma escola que eu estava, não tinha um lugar grande o suficiente para soltar o foguete, e eu soltei o foguete num lugar que conforme o vento, por isso que a biruta também é importante, né, a gente podia pôr mais para cá, a biruta colocava mais longe pro lado e funcionava, só que umas 2 vezes caiu em cima da casa, e foi muito legal, porque às vezes uma coisa que parece muito ruim, o pessoal do serviço que cuidava lá, o pessoal da limpeza, estavam todo mundo lá já com escada, e o foguete caía, ele já subia, já pegava de volta para não parar, e a galera, todo mundo aplaudia eles e aplaudia o foguete, então foi uma coisa bem interessante, mas cada situação é uma situação, vai do professor levar aí, né, na boa e na esportiva, porque é bem interessante, até de repente promovendo o dia do lançamento, alguma reunião, chamar a galera, alguns alunos para ver, só cuidado, né, com a cabeça, deixar a galera bem longe.
Local é propelente. O propelente, o que é o propelente? O propelente é como ele vai ser comprimido. Então a gente fez o foguete, vocês viram que ele tem uma câmera inteira, e aí vem a parte de fazer a parte do propelente, que é nada mais, nada menos do que uma câmera, uma bomba de encher pneu manual, né, comum, que pode ser comprado em qualquer lugar, muito barata, que provavelmente algum aluno tenha, ou a escola pode providenciar. Eu acho que é interessante que providencie, né? Uma rolha, e aí eu acho que aí vem uma das partes mais complicadas, que o professor vai ter que dar um jeito de conseguir alguém para fazer, ou se tiver habilidade pode fazer, que é furar essa rolha para passar a mangueira de nível, né, com a medida que ela tem ali, fica perfeito. Eu faço assim direto, e fica muito bom. Senão o professor pode usar aquela agulha de bola também, colocar ali a agulha de bola, que eles vão ter que passar mais tempo bombeando para que ele possa ser lançado, e no outro método ele vai mais rápido. Mas tem as soluções estão todas ali. Né? O mais difícil mesmo é furar a rolha naquele diâmetro, mas se tiver uma furadeira, alguém que tenha conhecimento disso, não é bom deixar que os alunos façam essa parte em específico, porque ela pode ser um pouco perigosa. Mas não tem nada. Na verdade, se procurar na internet, você vai ver que os caras fazem lançadores, com rolha que é pressionada, com sistema que você vai lá e desengata para que a rolha lance. O nosso simples, a rolha vai ser... E aí, quanto mais os alunos conseguirem pressionar, desculpe, a rolha, mais ela vai ter força para voar. Então o importante é que é bem simples, é bem básico, quer dizer, a rolha vai ser pressionada, o combustível é abastecido com água, né, o foguete é abastecido com água, e depois tem que deixar a mangueira, vocês viram lá uma passagem para cima da rolha, vai estar tudo explicadinho lá no como montar o propulsor, e aí você vai colocar isso, vai acertar ali na base e vai pressionar. A rolha vai ser expulsada naturalmente, então ela não tem como passar de uma determinada pressão e explodir a garrafa. Isso não vai acontecer, porque a rolha sempre vai ser empurrada para fora, e a hora que a rolha sair, ele vai ser lançado, e dá para perceber claramente que enquanto tem água, ele está sendo propelido, ou seja, ele está subindo, e a hora que a água acaba, ele faz parece que dá aquele último tiro, e aí ele vai perdendo força exatamente inercial, assim, muito interessante pela atração da gravidade. E aí tudo isso dá para ser explorado, mas isso é lá para frente, que a gente ainda está aqui definindo, né, o propelente, que é a bomba, simples, básico. Eu acho que fazer um para todo mundo, que cada um faça o seu, aí tem muita margem para o professor ter o bom senso e fazer, o professor tutor fazer do jeito que ele achar melhor. E eu também vou estar lá ajudando, se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu vou estar dando pitaco lá na aula de vocês, tá? Um maior prazer. Bom, depois a base de lançamento também a gente pede para que os alunos pensem sobre uma base de lançamento. A base de lançamento nada mais é do que o suporte para o foguete manter a posição, e sabendo que, né, o cano que liga o propelente, ou seja, a bomba ao foguete, tem que passar ali por baixo de alguma forma. Alguns podem até já arrumar no próprio foguete, fazer um encaixe de algum jeito que ele vire, depende da mangueira que usa. O importante é que ele não... Aí que está a grande questão. A mesa, muito comum em escola, essas mesas plásticas, na biblioteca, ela pode molhar, não tem problema nenhum. Tem aquele no meio para pôr o guarda-sol. Aquilo é perfeito, aquela mesa. Aquilo lá é perfeito. Dá para fazer com... Eu peguei um exemplo aqui, eu pensei, vou dar um exemplo, porque toda vez que você dá um exemplo, o aluno acaba reproduzindo aquele exemplo, né? Então eu vou dar um exemplo, tinha um balde aqui, fui lá, peguei o balde, peguei uma chave de fenda, esquentei, fiz uns furos ali, coloquei, não expliquei muito como é que eu fiz, eu falei, mas tá aqui. Tem uma ideia criativa e pensa em alguma coisa que consiga manter o foguete de pé. Aqueles carretel de luz, às vezes também é uma coisa interessante, de fio de luz, tem uns carretéis de madeira de fio de luz, ele tem um furo no meio, tem jeito de você passar daquela forma. Você pode fazer com cano de PVC, tem o pessoal aí na internet que compra um monte de cano de PVC e faz uma estrutura toda e instala o seu foguete, inclusive podendo dar ângulo de lançamento, que eu não aconselho no começo. Eu acho que no começo lançar na vertical mesmo, né, e depois mais tarde partir para dar ângulo, para lançar ele parábola, ou coisa parecida, tá? Então, a base de lançamento é isso. Eu acho que a base tem que ser a mesma para todo mundo lança na mesma base, porque a base é uma coisa que pode variar, pode ficar mole, pode deixar o foguete torto, então pode ser um fator que dê diferença de uma equipe para outra muito grande. Então faz uma base para todo mundo lançar. Por mais que os alunos tenham que pensar numa base, tenham que apresentar modelos de base, né, eu acho que eles têm que pensar, solucionar esses problemas que são dados para eles, no final o professor vai acabar geralmente optando pela nossa. Não, eu não estou querendo dizer que um aluno pode ter uma ideia muito legal, muito simples, e de repente até quero que diga para mim, fala, aquele negócio que você faz aquela mesa lá, tem um jeito bem mais fácil que a gente bolou aqui, e aí me dá esse jeito que a gente vai aprimorando junto esse trabalho desse curso aí, ok? Vamos lá, depois das regras e documentação, bom, regra, vai ser uma competição, o professor vai definir claramente que o lançamento do foguete é uma competição.
Tá, se ele definir claramente que esse lançamento de foguete é uma competição, então tem que definir regra. Né? E aí qual vai ser a regra? Vamos definir que o foguete que for mais alto é o campeão. Oh, muito bem, então foi mais alto o campeão. Como vamos mensurar isso? Eu já trabalhei com os meus alunos, coloca uma câmera de vídeo, aí lança o foguete, você cronometra. Né? Ele vai, cai, você vê quanto tempo deu. Então, quanto ficou mais tempo no ar, ficou mais tempo de voo. Às vezes a diferença dá muito pouca, quase difícil de conseguir mensurar. Então empata, uns voam mais, mas no final acaba tendo uma diferença pequena, né? Uns muito no extremo, mas foguetes não tão bem construídos ou não tão bem pressionados. Acontece de tudo, varia também. Então, mensurar. Mas o voo mais, por exemplo, eu costumava fazer muito com meus alunos o seguinte: como a gente está fazendo um foguete e trabalhou aerodinâmica, eu espero que o foguete caia o mais próximo possível da base, porque ele está sendo lançado na vertical. Ele tem inércia, ele não vai ficar para trás no movimento de rotação da Terra, então ele tem que subir e cair mais perto da base. Qual é o fator que influencia isso? O vento, por isso que a gente fala na biruta. Né? Porque a biruta provê, se o aluno puder esperar o vento, dá um tempo, define assim, você tem 5 minutos para lançar, vai lá, o vento tá rápido, ele vai lá, vou esperar 5 minutos, começa a contar que você tem que lançar, então ele tem o tempo para lançar. Aí você vai acrescentando regras, você vai acrescentando critérios, tem que deixar liberdade, mas no fim o que é? No fim é lançar o foguete e registrar esse lançamento da melhor forma possível. Instalar câmeras de diversos ângulos, eles já tiveram incentivados ao longo de todo o processo de montagem, muitas vezes ao longo do curso, registre o que você fez, registre o material que você coletou, faça um projeto, registre o pessoal trabalhando. Então eles vão acumulando uma determinada quantidade de registros de imagens ao longo do curso, para que ao final eles possam usar isso para avaliar o desempenho deles mesmos e o desempenho dos seus colegas. Né? Então, feitas as regras e a forma como vai ser documentada, né? O último to-do, praticamente o último, penúltimo to-do, não é bem o penúltimo, né? Tem mais 3, na aula 16 também tem, mas o penúltimo, esse to-do da aula 14, ele pede para o checklist, né? Então é o cut down, aquela coisa do 10, 9, 8. Então é bem interessante que esse cut down não é só números, na verdade eles vão checando, né, se determinadas coisas estão prontas no lançamento do foguete, é bem bacana. Então ele fez ali um checklist bem direto, bem pouco descrito ou minucioso, porque os alunos têm que checar, tá pronto isso, tá pronta a base, tá pronto isso, pode lançar, né? Então eles vão ter que fazer esse checklist já previamente, de coisas que foram feitas prévias, e daí algumas coisas que têm que ser feitas ali só na hora do lançamento, como posicionar o foguete, comprimir, esse tipo de coisa assim, tá ok? Então eles vão começar a checklist, e daí na aula 15 o lançamento em si. Daí esse é o dia, né, da festa, o dia que tá todo mundo pronto, todo mundo preparado, cada um com a sua missão. Se o professor definir lá que um membro de cada equipe vai fazer parte da equipe de documentação, eles vão estar envolvidos lá com documentação, com celular, com câmeras, vão estar registrando tudo, vão estar medindo com o que ficar preciso. Um ou outro aluno, ou um aluno de cada equipe vai ser responsável pelo isolamento da área e botar cartaz, impedir que não pode passar e tudo isso, conforme a situação. Aí todo mundo vai se reunir, a ordem de lançamento, é importante que o professor defina antes, para que na hora ela vá acontecendo tranquilamente, né? Abastecimento do foguete, lançamento de um, registro dos dados, lançamento do outro, e aí claro que uma coisa vai ganhando a sua própria alma. A gente não quer também que fique uma coisa rígida, que chegue lá e fale, não, ninguém pode fazer, agora é só você, agora não. E aí claro que mantendo a segurança, deixar que os alunos lancem, que todos eles possam fazer o processo de compressão, que todos eles possam fazer o processo de abastecimento, que todos eles possam fazer, deixar com que eles mesmos coloquem a rolha, que muitas vezes é a parte mais complicada da atividade, porque quanto mais forno você colocar e conforme fica o suporte de aletas, às vezes é difícil de colocar, isso é uma coisa até proposital, para que o aluno entenda toda essa situação, e aí faz o lançamento, faz o registro, fica todo mundo feliz, vai ser uma atividade bem legal. Eu vou colocar alguns lançamentos para vocês aqui. Eu acho que não é interessante mostrar para os alunos, né? Eu acho que é interessante deixar um pouco na base da curiosidade, porque eles não têm assim noção, às vezes eles encaram como uma coisa bem, né, um brinquedinho de garrafa PET, mas realmente é bem legal, vai alto, as pessoas se emocionam na hora. Então eu vou deixar alguns vídeos para que o professor tenha noção de como a coisa vai acontecer e também não seja surpreendido. E vou colocar alguns vídeos aqui que eu tenho que alguns alunos meus fizeram, tá ok? Muito bem. Vem aí. 10, 9, 8...
bem, hein? Tá bem alinhado o programa de vocês. Vamos lá, contagem agressiva! Bom, depois de lançado, já praticamente está no fim, né? No dia do lançamento, o Tudo faz parte de um questionário autoavaliativo, avaliativo das equipes e avaliativo do desempenho de todo mundo. Então os alunos devem responder esse questionário, devem se autoavaliar, ok? Vou mandar o professor vai ver isso. E daí na última aula, aula 16, é realmente a avaliação dos resultados e aí a produção do vídeo, do material coletado, se o professor... Aí, essa última aula o professor pode usar de diversas formas, né? Ele pode pegar essa aula de repente e simplesmente fazer uma autoavaliação, todo mundo conversando, todo mundo tirando uma nota, usando já o que os caras falaram no Tudo, os alunos mandaram no Tudo, o professor já pode ler, não precisa falar quem é, mas ler lá aquilo que foi mais interessante, mais significativo. Faz com que os alunos se autoavaliem, que se avaliem uns aos outros de uma forma cordial e que possa ser produtiva, incentive o trabalho em equipe. Eu acho que tudo isso está válido, observar os vídeos, né? Se quiser trabalhar especificamente com os vídeos, ou seja, os alunos levam todo o material que eles coletaram, então vocês vão se reunir numa sala de informática com telão ou em algum lugar, separa tudo isso, a questão de edição, né? Acontece que às vezes tem na escola alguém, né, que sabe trabalhar com isso, o pessoal da informática ou mesmo algum aluno, pedir ajuda para esse pessoal. A gente vai estar disponibilizando um manual, alguma coisa que ajude vocês também nesse processo de edição para criar esse documento final, quer dizer, mostrar todo o processo do curso, como é que foi, tudo que foi coletado e mais que a gente pede para coletar ao longo, fazer um videozinho ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para, né, no final ficar com uma espécie de produto final de tudo isso e que os alunos realmente ao final vejam a exploração espacial como uma coisa que o ser humano começou lá há 100 mil anos atrás, quando começou a fazer as primeiras ferramentas, começou a dar os primeiros passos, né? Foi uma carga, a gente faz tanta coisa errada, a gente faz tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente é uma coisa muito, muito preciosa, muito bem feita da natureza e que a gente consegue desenvolver coisas bastante interessantes, tá? Mais uma vez eu queria agradecer e parabenizar a todos pela iniciativa de participar. Eu acho que é um projeto bem interessante, bem diversificado. Vou estar aqui para tirar dúvidas, tá? Eu vou me propor aí de não demorar mais do que 24 horas para uma resposta. A gente está sempre conectado, meu trabalho está ligado à produção de material didático em diversas áreas, então a gente sempre está no computador, sempre está conectado. E eu desejo a todos aí um bom curso e eu desejo a todos muita diversão, em primeiro lugar, e muito conhecimento, que no final nós tenhamos alguns alunos que possam assim falar com propriedade a respeito do que foi a exploração espacial, do que ela está sendo, do que ela será, e também falar que ele sabe o que é uma lei de ação e reação, a importância da aerodinâmica, de que forma um corpo é propulsionado e coisas do tipo, tá ok? Então, guerreiros, estamos aí, um abraço forte a todos e boa aula!